Boa noite a todos. Pauta da 7ª sessão ordinária de 2026, dia 5 de maio de 2026. Solicito ao vereador que registre frequência. Sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Expediente. Em discussão e votação da ata da 6ª sessão ordinária de 2026. Aprovado. Em discussão e votação da ata da 6ª sessão extraordinária de 2026. Aprovado. Em leitura, o ofício recebido do Executivo. O senhor secretário realizará a leitura. Foram recebidos do Poder Executivo as respostas dos seguintes requerimentos. Requerimento 22, 32, 35, 37, 40, 42, 44, 48, 50, 53, 55, 59, 61, 67, 71, 77, 80, 84 e 86. É do 44 ao 48. Foram recebidos do Poder Executivo as respostas aos requerimentos número 22 a 32, 35, 37 a 40, 42, 44 a 48, 50 ao requerimento 53, 55 ao requerimento 59, 61 ao requerimento 67, 71 ao requerimento 77, requerimento 80 ao requerimento 84 e 86, aos quais foram disponibilizados aos vereadores. Propositura. O senhor secretário realizará a leitura da propositura. Em leitura, projeto de lei número 016/2026, autoria Executivo Municipal. Dispõe sobre autorização para abertura de créditos especiais no valor de R$ 61.520 para fins que especifica. Em leitura, projeto de lei número 017/2026, autoria Executivo Municipal. Altera a lei número 1193, de 25 de novembro de 2022, e dá outras providências. Em leitura, projeto de lei número 018/2026, autoria Executivo Municipal. Dispõe sobre a emissão de carteirinha de identificação da pessoa com transtorno de espectro autista, CIPTEA, no âmbito municipal de Nova Campina, e revoga o artigo 6º da Lei 1249/2024 e dá outras providências. Esses projetos serão encaminhados às comissões competentes. Requerimentos. Em leitura, requerimento número 115/2026, autoria Antônio Carlos de Oliveira. Requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Israel de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete, nos termos legais e regimentais, o secretário de administração regional realize, ou o secretário de administração regional realize a manutenção da estrada do Cedro,
nas proximidades da residência da senhora Irene. Em leitura, requerimento número 116/2026, de autoria Antônio Carlos de Oliveira. Requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado excelentíssimo senhor Antônio Zael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete, nos termos legais e regimentais, a instalação de barras de segurança na caixa de areia, bem como a detetização da Escola Noemi Moraes de Lima, Escola Municipal de Ensino Infantil. Em leitura, requerimento número 117/2026, autoria Antônio Carlos de Oliveira. Requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado excelentíssimo senhor Antônio Zael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete, nos termos legais e regimentais, solicitando a sinalização da rotatória localizada na Avenida João Cardoso de Almeida, bem como a pintura das faixas de sinalização viária no local. Em leitura, requerimento número 118/2026, autoria Antônio Carlos de Oliveira. Requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado excelentíssimo senhor Antônio Zael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto ao setor que compete, nos termos legais e regimentais, que seja realizada a correção de um afundamento, rebaixamento, no leito da via na Avenida João Cardoso de Almeida, nas proximidades do número 125, Autoescola Central. Em leitura, requerimento 119, de autoria Leandro Rodrigues da Costa. Requeiro à mesa ouvido plenário, e na forma regimental, que seja realizado estudo técnico e jurídico, visando a alteração do limite, teto, das emendas impositivas no município de Nova Campina, visto que os outros municípios da região atuam com um teto de 2% da receita, com posterior elaboração de proposta de emenda à lei orgânica. Em leitura, requerimento número 120/2026, autoria Josilane de Oliveira Silva. Requeiro à mesa, ouvido plenário, seja oficiado excelentíssimo senhor Antônio Zael de Oliveira Júnior, que verifique junto à secretaria que compete, pedido para implantação de um ponto de iluminação pública na rua Abner Monteiro Duarte, nas proximidades do número 240, no bairro do Barreiro. Em leitura, requerimento número 121/2026, autoria Josilane de Oliveira Silva. Requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado excelentíssimo senhor Antônio Zael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete, solicitando informação acerca do não abastecimento de água para algumas famílias residentes no final do bairro Braganceiro. Em leitura, requerimento número 122/2026, autoria Antônio Sérgio de Oliveira Silva. Requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado excelentíssimo senhor Antônio Zael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, e ao setor que competente, pedido de realização de serviço de patrulhamento, corte e cascalhamento na estrada de acesso ao bairro Braganceiro, no trecho compreendido entre a pista e a chegada do bairro. Em leitura, requerimento número 123/2026, autoria Antônio Sérgio de Oliveira. Requeiro à mesa ouvido plenário, seja oficiado excelentíssimo senhor Antônio Zael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, e ao setor competente, informações e providências quanto à regularização dos pontos de táxi no município, em conformidade com a Lei Municipal 1112/2021. Quer continuar, José? Em leitura, o requerimento número 124/2026, autoria Célio dos Santos de Andrade. Excelentíssimo senhor Antônio Zael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete uma vistoria técnica e providências urgentes para a manutenção e substituição de manilhas, bueiros danificados no bairro de Itaoca. Em leitura, o requerimento número 125/2026, autoria Valdinei Aparecido de Almeida. Requeiro, nos termos regimentais, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Zael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, bem como à secretaria que compete, pedido de providências para a implantação de faixas de pedestre no bairro Longa Vida, em aproximadamente 95% das vias.
Em leitura ao requerimento número 126, 2026, autoria Valdinei Aparecido de Almeida, requeiro nos termos regimentais que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, bem como a secretaria que compete, pedido de providências para solicitando a disponibilização de máquina patrol motoniveladora para manutenção da estrada do bairro Barbosa, nas proximidades do sítio do senhor Cleiton Bueno de Camargo. Em leitura ao requerimento número 127, 2026, autoria Sandro Lúcio Dutra, requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal de Nova Campina, e setores competentes para que preste as seguintes informações acerca dos recursos oriundos de emendas parlamentares destinadas pela deputada federal Simone Marqueto ao município de Nova Campina, destinadas ao Fundo Municipal de Saúde. Em leitura ao requerimento número 0128/2026, autoria Rosemary da Silva Oliveira, requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, pedido que o município utilize a emenda parlamentar no valor de R$400 mil destinada pelo deputado federal Ribamar Silva para a realização de cirurgias dos pacientes que se encontram na fila de espera. Em leitura ao requerimento número 129/2026, autoria Rosemary da Silva Oliveira, requeiro à mesa ouvido plenário que seja oficiado o excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, solicitando a contratação de médico veterinário para o atendimento clínico e realização de castração de animais no município de Nova Campina. Em leitura ao requerimento número 130/2026, autoria Rosemary da Silva Oliveira, requeiro nos termos regimentais que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, bem como a secretaria que compete, pedido de disponibilização de uma máquina e um caminhão para permanência no distrito de Itaoca, considerando tratar-se de maior zona rural do município. Em leitura ao requerimento número 131/2026, autoria mesa diretora 2025-2026. Requeremos à mesa ouvido o plenário que seja concedido o requerimento de tramitação de projetos em regime extraordinário. Projeto de Lei 015, 16, 17 e 18/2026, de autoria Executivo Municipal. Esses requerimentos estão incluídos na ordem do dia da presente sessão. Indicação. Em leitura, indicação número 03/2026, autoria Sandro Lúcio Dutra, indico nos termos regimentais, excelentíssimo senhor Antônio Isael de Oliveira Júnior, prefeito municipal, que verifique junto à secretaria que compete a possibilidade de projeto de lei visando a alteração do 1º do artigo 66 da Lei Municipal número 1241/2023, que dispõe sobre o plano de carreira do Magistério Público, a fim de adequar os critérios de pontuação por tempo de serviço e o tratamento das faltas aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade. Em leitura, indicação número 04/2026, autoria Antônio Carlos de Oliveira, indico nos termos regimentais que seja elaborado e encaminhado a esta Casa de Leis um projeto de lei de autoria do Executivo Municipal dispondo sobre a implementação da regularização fundiária urbana, a REURB, no âmbito do município de Nova Campina, nos termos da Lei Federal número 13.465/2017 e demais legislações pertinentes. Encaminhe essas indicações à Secretaria Administrativa para providenciar. Moções. Em leitura, a moção número 001/2026, autoria Rosemary da Silva Oliveira. A vereadora que esta subscreve apresenta moção de agradecimento às equipes da Secretaria de Administração Regional pelos relevantes serviços prestados no distrito de Itaoca. Essas moções estão incluídas na ordem do dia da presente sessão. Está aberto o tema livre. A palavra está franqueada aos vereadores com o tempo de 10 minutos, conforme prevê o regimento interno. Pela ordem, presidente. Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores,
demais presentes, ouvintes, quero, antes de começar, deixar registrado aqui o meu pesar pelo falecimento do nosso amigo Léo, o Leonardo, que foi uma vítima de mais uma violência que nos entristece muito. É um momento muito difícil para a família. Creio que o Biro mora lá no bairro, o bairro também entristeceu muito. O prefeito que está presente aqui compareceu com a família também, sabe do fato, sabe o que ocorreu, sabe da tristeza também da família. Mas também é importante que a gente faça uma reflexão, uma pequena reflexão. Precisamos olhar, vereador Leandro, com mais atenção para a fiscalização do nosso município. Discutimos isso há algum tempo já, principalmente em ambientes e atividades que dependem do cumprimento de leis específicas, né? Questão de bares, restaurantes, mercados, leis específicas principalmente para funcionarem, né? De acordo também com o convívio da nossa população. Quando essas regras elas não são respeitadas, vereadores, quando falta o controle, falta a fiscalização, todos nós acabamos, né, expostos a situações de risco, né? Todos, nossos jovens, nossas crianças, nós mesmos, a situações de risco. É preciso tratar tudo isso com responsabilidade. Eu creio que o Executivo vai tomar as providências, nós também, né? Tanto o respeito com as famílias e também, né, providenciando melhorias para que as leis sejam cumpridas, e vamos continuar trabalhando. O máximo respeito que Deus dê força para a família neste momento, para a família, para o bairro, para todos que estão sofrendo. Vamos lá, com relação aos projetos, vou manifestar minha posição aqui de antemão contrária ao projeto de lei número 015, né, que permite o servidor público efetivo, ao ser nomeado para o cargo de secretário municipal, optar pela remuneração do cargo de origem. Mas antes eu quero, né, falar com clareza para vocês a minha opinião, tá? E respeito a opinião contrária, como sempre respeitei aqui. Não estou falando e nem falaria que o projeto de lei ele é ilegal, é uma proposta ilegal. Não é. A Constituição Federal, bem como o entendimento do Superior Tribunal de Contas, dá favorável, sim, a essa situação. O cargo efetivo receber, né, sendo passado para, né, assumindo um cargo de secretário, receber a remuneração. Então é legal. Né? Mas, Sandro, e por que você vota, já falando o meu voto contrário? Senhores vereadores, na prática, é um projeto que permite que um servidor efetivo, ao assumir o cargo de secretário municipal, deixe de exercer as atribuições do cargo efetivo, né, de origem, e passe a desempenhar uma função política. Simples. Passa a desempenhar uma função política para o Estado, no caso, o município. Mas continua sendo remunerado como se estivesse no cargo anterior. Correto? Isso leva ao questionamento. Vamos lá. É correto que 2 secretários do município exerçam a mesma função. Mesma função. A função é de secretário. E tenham remunerações diferentes? É correto? Vamos lá, reflexão, tá? Essa situação compromete o princípio do quê? Da isonomia, artigo 37 da Constituição. Além disso, um ponto ainda mais sensível, o princípio da impessoalidade, previsto também no artigo 37 da Constituição. Embora a lei seja totalmente legal na sua forma, seus efeitos práticos criam distinção baseada em condições pessoais anterior a cada servidor. Ou seja, o mesmo cargo político passa a ter tratamento diferente conforme a trajetória oficial, individual que ela ocupa. Entenderam? É um tratamento diferente do cargo que ela ocupa. O que isso acarreta?
fragiliza a ideia de administração pública neutra, imparcial. Fragiliza. O secretário não é mais importante ou menos importante que um outro servidor. Correto? Outro ponto que merece uma reflexão é essa proposta, ela pode abrir espaço, tá, para distorções na própria escolha dos secretários, criando incentivos indiretos que não necessariamente estão ligados à capacidade técnica ou interesse público, mas sim fatores individuais de remuneração. Senhores vereadores, essa é a minha opinião com relação à lei número 015 do Executivo. Respeito todas as opiniões contrárias, como sempre respeitei, tá? Agora falando sobre a uniformidade da questão remuneração dos servidores, né? A questão dos secretários, eles recebem um subsídio, né? Como nós também recebemos os subsídios. O regime de subsídio foi criado juntamente para garantir clareza, transparência e uniformidade da remuneração dos agentes políticos. Clareza, transparência e uniformidade. Todos os secretários recebem o mesmo valor, como todos vereadores recebem o mesmo valor. Ao flexibilizar esse modelo, corremos o risco de gerar desigualdade e enfraquecer a lógica da administração pública. Além disso, passamos a admitir que um agente político possa ser remunerado com base no cargo, que não está sendo exercido naquele momento. O que levanta questionamento relevante sob o ponto de vista da moralidade administrativa. Como falei para vocês, essa é minha opinião, né? Discordo da lei, porém, ela não é ilegal. Ela não é ilegal. Tribunal de Contas, e teve outra, parece que em Rio Claro agora, teve uma decisão há pouco tempo, né, prefeito, que ela não é ilegal, tá? Mas eu já deixo aqui, eu falo, se eu for votar a favor ou contra, eu deixo a minha explanação. Vamos lá. Apresentei a indicação para o Executivo sobre a questão, o objeto de corrigir, né, com o objeto de corrigir a distorção existente no plano de carreira do magistério do nosso município, principalmente no que refere à pontuação do tempo de serviço, né. Hoje o professor, ele recebe entre 0,02 a 0,04 ponto por dia trabalhado. No entanto, uma única falta é descontado dele 1 ponto. Então, quer dizer, ele é descontado 0,002 a 0,004 pontos por falta. Descontado não, ele recebe esse valor e é descontado 1 ponto. O que quer dizer isso? Se ele falta um dia, é como se ele perdesse 250 dias a 500 dias trabalhados. Essa desproporção é evidente e compromete também a justiça dos professores. Se eu não me engano, também não está aqui não está aqui a lei, né, o plano de carreira, mas a falta justificada é 1 ponto e a injustificada é 2 pontos. Eleva ainda a mais. Então chega a ser 500 dias trabalhados. Se eles ganhassem 0,04 pontos, se eles faltarem um dia, é como se eles tivessem trabalhado 500 dias. Tá? Fica meio complexo falar para vocês aqui, mas é mais ou menos essa lógica. Então, eu apresentei a indicação. Quero destacar também que essa indicação não nasceu de forma isolada. Prefeito, vou apresentar também lá um baixo-assinado, tem alguns professores que compraram a ideia também. Então, conto com essa aprovação, essa indicação, para discutir lá junto com o jurídico, né? Foi 40 profissionais de educação que solicitaram que esse tema seja analisado. Estamos testando agora uma forma real da gente equiparar tanto a perda dos pontos como o ganho desses pontos.
Tá ok? Por hoje é só. Boa noite para vocês. Ordem do dia. Em única discussão e votação, veto total ao 006/2026, de autoria vereadora Josileine de Oliveira Silva. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 0115/2026, de autoria Antônio Carlos de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 0116/2026, de autoria Antônio Carlos de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 0117/2026, de autoria Antônio Carlos de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 0119/2026, de autoria Leandro Rodrigues da Costa. Aprovado. Em única discussão. Em única discussão e votação, requerimento número 0119/2026, de autoria Leandro Rodrigues da Costa. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 0120/2026, de autoria Josileine de Oliveira Silva. Esperar botar lá. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento 21. Em única discussão e votação, requerimento número 0121/2026, de autoria Josileine de Oliveira Silva. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 0122/2026, de autoria Antônio Sérgio de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 0123/2026, de autoria Antônio Sérgio de Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 0124/2026, de autoria Célio Santos de Andrade. Aprovado.
Em única discussão e votação, requerimento número 0125, de 2026, de autoria Valdinei Aparecido de Almeida. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 0126, de 2026, de autoria Valdinei Aparecido de Almeida. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 0127, de 2026, de autoria Sandro Lúcio Dutra. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 0128, de 2026, de autoria Rosemary da Silva Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 0129, de 2026, de autoria Rosemary da Silva Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 0130, de 2026, de autoria Rosemary da Silva Oliveira. Aprovado. Em única discussão e votação, requerimento número 0131, de 2026, de autoria Mesa Diretora, de 2025 a 2026. Aprovado. Não tendo mais nada, não sido aprovado o requerimento 0131 de 2026, determino a suspensão dos trabalhos por 10 minutos.